Templos antigos sucumbiram com o tempo, faces divinas apagadas pelo vento, queimados em público serviram de exemplo. Culto pagão, Inquisição. É com o trecho desta música chamada Culto Pagão que começamos mais uma edição do programa Música com Farinha. Repetindo novamente aquele enunciado que eu sempre faço. Este que é o projeto acadêmico que está sendo gravado aqui no estúdio da Universidade Federal de Roraima e é de minha autoria, Pedro Barbosa, aluno de graduação em jornalismo com o apoio técnico sonoro do nosso bolsista aqui da universidade, que não é mais o Luan Selfish, agora é o Dude. Saudações, Dude. O Selfish, assim, só a título de curiosidade, ele ficou de saco cheio de mim, a gente brigou feio, caímos na porrada. Foi mal aí, Selfish. Nesta edição, nós estamos entrevistando ninguém menos que o Flávio Dourado. E aí? Flávio, que é vocalista aí da banda... Carnívoro. Desculpa. Apagão mental. Desculpa. Sequelas alcoólicas. Vai. Né? Pior que eu tava bebendo ontem, tá foda. Pô, então tá tudo certo. Ressacar. Natural. Sim, sim. Cara, antes de tudo, né, agradeço pelo espaço e já adianto que eu acho muito promissor o teu projeto, né? Adorei o nome, Música com Farinha. Ainda mais eu sendo amazonense, farinha é algo essencial pra nossa vida. Exatamente. É mais vital do que água, farinha, entendeu? Então, eu acho que é muito promissor, ainda mais porque aqui no estado de Roraima a gente não tem iniciativa, ainda mais das grandes mídias, pra esse tipo de assunto, de material, músico. Gente, olha aí. A declaração do Flávio foi tão massa que eu acho que eu nem vou querer corrigir o erro na edição da minha introdução. Não deixa assim, tudo natural. Não, ficou muito massa. Mas sim, o Flávio Dourado é vocalista da banda Carnívoro. Eu, inclusive, quando eu conheci vocês, eu chamava de banda carnívora, né? Porque a banda carnívora... Vários erros são comuns com toda a nossa banda. Sim, chama sim. de Os Carnívoros. Fica pior ainda. Não tem uma banda chamada Os Carnívoros, cara, por aí? Provavelmente. Eu acho que a gente tomou cuidado de não ter outra banda chamada Carnívoro. Sim. Agora, derivados disso, já não sei. Certíssimo, então. Além do Flávio, que está aqui como representante, porta-voz, líder da banda e é vocal, nós temos também na banda 2 guitarristas, o Luiz Távora e o Axel Rose Vieira. Olha, já sei que vai surgir um assunto aí, será que esse é o nome dele mesmo? Vai por mim, é assim, Axel Rose. Sim. Só que, né, dá pra ver, né, o cara não conseguiu seguir a linha do grande ídolo dele e acabou sendo guitarrista, já que o vocalista sou eu. Ah, tudo bem. Não conseguiu te bater, né? Não conseguiu. Uma pena. Nós temos também o irmão do Axel, que é o João Paulo Vieira, na bateria. E, olha só como tudo é em família, nós temos também o pai destes dois. Dante Alighieri. O Dante Alighieri, exatamente, no contrabaixo. Sim. Cara, é engraçado, aí já vou fazer 2 adendos, né? Que o estúdio do Dante é chamado de Inferno de Dante. Sério? Mas é porque é calor pra caramba lá dentro, é por isso. Não é uma referência poética, não. E aí também o pessoal sempre brinca, porque o nome de um dos irmãos é Axel Rose e do outro é João Paulo. Aí o que aconteceu no meio do caminho pra eles terem nomes tão diferentes? O que um tem um nome comum e o outro é Axel Rose? Exatamente. Aí a verdade é que a mãe deles não deixou o outro se chamar, tipo, Bono Vox, por exemplo. Meu Deus. Caramba, mas o Axel veio primeiro antes do O Axel é mais novo. O pai já tinha a ideia de botar nome de astros do rock, mas a mãe não deixou. Poxa, fica aí as condolências então pelo João Paulo, né? Poderia ser Slash Vieira, poxa, seria massa. Traçando aqui rapidinho só um perfil, a banda Carnívoro foi fundada em dezembro de 2015 e já vem conquistando espaço aqui em Roraima com sua sonoridade heavy metal, com influências de death metal e letras carregadas de agressividade, com diversos tipos de críticas sociais. A sonoridade pesada já vem agregando bastante para a banda, que mesmo com uma quantia pequena de músicas divulgadas, já é apontada como uma das maiores promessas do gênero no estado. Até o momento de gravação deste programa, 17 de abril de 2019, somente 2 músicas estão disponíveis para serem ouvidas na internet. Uma delas sendo Panorama de Aço, lançada em 2017, e a outra chamada Culto Pagão, lançada em 2018. Flávio, começando aí o nosso papo, uma primeira dúvida que me surge é o seguinte... Eu te falei, né, que, nessa banda parece que é tudo em família, né? Você tem aí um pai, 2 filhos. Inclusive, eu não sou familiar do João Paulo, do Axel e do Dante, porém o Luiz, ele é meu primo. Então... olha aí! Então realmente é uma junção de dois clãs, assim. 2 clãs. Como é que isso aconteceu, cara? Como é que você foi anexado pra essa família? Cara, inclusive é bom de começar com essa história.
Importante dizer que quando a Carnívoro surgiu, em 2015, a abordagem musical dela era totalmente diferente. Era outro gênero. Era uma afinação de guitarra padrão, era muito mais lenta a música e o canto, ele era um vocal limpo, né? Um canto lírico. E aí as pessoas sempre perguntam como é que mudou tanto a Carnívoro de 2015 pra Carnívoro de 2016. Mas era uma pegada mais tipo Tu, assim? Era o quê? Antes era um rock alternativo, aí com a minha entrada a gente realmente afundou dentro do que a gente chama de metal extremo. Então, qual foi a situação, cara? A gente tava na Praça Mané Garrincha, tava tendo um ensaio aberto. Pra quem não sabe, ensaio aberto é uma espécie de jam session onde os músicos eles podem chegar lá com seus instrumentos e tocar, interagir um com o outro, fazer cover, música autoral. Não tem uma line-up assim fixa, entendeu? Aí a Carnívoro, por acaso, tava no palco. Na época eu era recém-chegado, né? Eu sou, na verdade, manauara. Tinha acabado de chegar aqui pra estudar na Universidade Federal de Roraima. E aí eu vi os caras lá tocando, aí achei interessante. Porra, essa banda é bacana, cara, tal. Aí do nada, eles começam a levar lá, puxaram uma música que é uma das minhas favoritas, né? Assim, desde criança, que é Territory, do Sepultura. Por acaso eu sei a letra, porque eu já tive uma banda cover de Sepultura. Aí meu primo, o Luiz, que hoje é guitarrista da banda, ele me empurrou e falou: porra, Flávio, vai lá, canta com os caras, pô, tu sabe cantar essa daí, não tem ninguém cantando. Não, todo meio encolhido ali, não vou não, nem conheço os caras. Vai logo, deixa de ser leso, porra. Aí fui lá, subi no palco e cantei um trecho com os caras. Depois eu me afastei, eles fizeram um show deles e veio o convite. Pô, cara, tu não quer fazer uma banda com a gente? Então a ideia era fazer uma banda de metal extremo, só que outra banda, não a Carnívoro. Sim. E aí quando eu cheguei no ensaio, não tinha mais o vocalista antigo e eu era o novo vocalista da banda Carnívoro. Então tinha um vocalista? Tinha um vocalista, mas... Foi chutado? Não foi bem assim, mas não vou entrar nesse assunto, mas aí eu acabei substituindo o antigo vocalista, que as pessoas gostavam também, mas os membros da banda tinham uma vontade, um sentimento de fazer uma música diferente. Claro. Estava no estado, que é exatamente o que a gente toca hoje. É um tipo de música que a gente não vê mais tanto como novidade, né? Existe uma geração de músicas, assim, das outras décadas que a gente vê carrega esse peso. Mas bandas recentes, assim, que eu consiga realmente, tipo, pensar, assim, dos últimos anos, só vem a banda Carnívoro, cara. Legal você dizer isso porque, na verdade, as pessoas, assim, os leigos geralmente, né, o grande público, o mainstream, enxergam o metal como uma amálgama, uma grande massa única. Mas dentro do metal existem vários gêneros, né? E do gênero que a gente toca, né, que eu vou dividir aqui como metal extremo, que compreende death metal, thrash metal, black metal, atualmente, autoral, nativa, creio que só existe a Carnívoro. No passado houveram outras bandas, como a Old Funeral, que é muito conhecida aí da galera do metal, que era uma banda de black metal. Também tinha a banda Epilepsy, que era uma banda de thrash metal, mas todas elas estão desativadas. Então a Carnívoro, a gente veio com essa cruz, mesmo com essa bandeira de carregar e fortalecer novamente o metal extremo da cidade do Boa Vista. Sim, por conta própria mesmo, assim. Cara, tem que ser na gana, porque é muito difícil, né? Com uma música tão extrema, tão fora dos patamares, assim, mainstream, como eu disse. Sim. Isso até puxa para um outro questionamento meu, que é o seguinte: eu vejo vocês realmente como uma banda que tá sozinha carregando esse peso, né? Esse peso, entre aspas. Entre aspas não, é quase literal. A música também é de peso, mas... Eu vou dizer que é literal. Não somos, olha, longe de mim dizer que nós somos a única banda de metal nativa atualmente, né? Existem outras bandas. Por exemplo, você citou Ecoano, né? Que são os caras que existem há mais de uma década. Inclusive, sou fã deles, toco com os caras em vários eventos. Mas existe uma diferença entre o que a gente toca e o que eles tocam. Eles têm até nas letras, uma pegada muito mais regionalizada. Eles até mesmo usam o termo Makushi Metal, né? Acho muito legal. É uma marca diferente, a marca deles. A gente já veio com algo que é muito mais, assim... É complicado, cara, o que a gente toca, porque não é nem um pouco comercial, então é muito fácil para bandas como a nossa aí pelo Brasil terem as janelas e as portas fechadas na sua cara, né? Por produtoras de evento, jornalistas, esse tipo de coisa. E a questão é, como é que vocês vêm lidando com esses desafios desde o começo, né, da carreira? Eu acho que assim, toda banda, não só, né, obviamente uma banda de metal, mas toda banda, todo músico tem que correr atrás do seu. Tem que se esforçar, tem que ter gana, porque música independente é algo dificílimo, não só aqui no estado de Roraima, mas como no Brasil todo e em diversos lugares no mundo, entendeu? Se tratando da gente, né, no nosso polo do metal, aí triplica a dificuldade, porque imagina só te chamarem pra tocar na TV, mas quando chega lá vê que tu fica gritando no microfone, assim, como dizem as pessoas, né? Então é complicado. Fico imaginando até se fosse Ecoana, tipo, começa lá, mensaleiro, sanguessugas, acaba aí a música. Não, aqui você pode falar palavrão. Posso? Porra, beleza, caralho. Fala, caralho! Porra, cara, então essa dificuldade todo músico, independente, enfrenta.
Só que a gente tem um acesso muito menor ainda à grande mídia, né? Difusão. E essas barreiras, elas existem. Mas como é que a gente tenta contornar? Cara, a gente tenta sempre impulsionar tudo que a gente faz. Através das redes sociais, através de contatos que a gente tem, amigos jornalistas, inclusive a Isa Rocks, que você com certeza conhece, né? Com certeza. Sim, nossa sim. Amigona mesmo, ela sempre apoia a gente. Então essas pessoas, elas são essenciais pro underground, pra cena, ela funcionar, entendeu, cara? Tá aí, tu sabe que eu conheço vocês por causa da Isa, inclusive. Diga de passagem, um beijo na boca da Isa. Beijo, gata. Gente finíssima, né? Sim, sim. Então, cara, eu acho que assim a gente tem que contornar. A gente tem que sempre tentar promover nosso próprio som. As redes sociais hoje em dia, elas são a maior forma, ainda mais dentro do metal, de promover seu som. Porque já que eu não tenho acesso à rádio e um dificílimo acesso à TV, é através das redes sociais, Facebook, Instagram principalmente, que a gente consegue levar nosso som até o nosso fã, até o nosso ouvinte. Então, a gente tem criado um público grande, relativamente grande aqui em Boa Vista, por causa disso. É um público que chegou até uma proporção que vocês até chegaram a criar um evento, no caso, né? Pois é, cara. O Carnívoro Fest. Carnívoro Fest. A gente discutiu muito se a gente devia dar o nome da própria banda pro evento, porque podia ser algo meio megalomaníaco, egocêntrico assim, mas eu falei, não, quer saber? Outras bandas fazem seus próprios eventos, seus próprios festivais, então bora fazer isso também, cara. Vamos fazer o Carnívoro Fest. E eu não esperava tanta gente quanto deu lá, cara. E muita gente pra ver a Carnívoro. Então eu vi ali, percebi que nós tínhamos fãs. A maioria assim é uma garotada, uma molecada assim entre 15 anos. E eu fico feliz por ser um público mais novo, porque quer dizer que a gente pode arrastar esses caras com a gente pelo resto da nossa carreira, né? Sim. Não, e é legal porque, pô, se você tá promovendo um evento, né, cuja atração principal é uma banda do gênero de vocês, automaticamente você já começa a atiçar a participação de outros artistas do tipo. Você traz essa vontade das pessoas. Uma chamada, né? Assim, é uma vocês também exatamente. Podem... Você faz a convocação. Convocação era a palavra que eu tava procurando. Você faz a convocação, né, de outros artistas, outras bandas que querem iniciar nesse meio, dizer, a gente tem um espaço, a gente tá junto nisso, né? Eu acho esse conceito do festival interessante por causa disso. Acredite que esse é um dos nossos, consta como um dos nossos objetivos, né, cara? A gente não tá fazendo isso só pela nossa banda, entendeu? Sim. Eu acredito que a gente tá fazendo isso, e todo mundo músico deve fazer isso, pensando nos outros similares da sua própria cena. Né? A gente usa o termo underground, né? Que é um termo até que tá banalizando, mas o underground pra mim ainda tem muita importância. O que é o underground? É a música que ela não tem voz, ela não consegue voz por conta própria. Então ela precisa de união, ela precisa de garra. E é isso que a gente quer provocar. Não só com o Carnívoro Fest, como todo show que a gente faz, eu sempre falo nos nossos shows pros nossos fãs, suscitando isso, essa ideia de que, cara, se você ama o heavy metal, você tem que lutar por ele e tem que levar ele pra frente. E aí? Mesmo que com muito tapa na cara e sem ganhar cachê nenhum. Rapaz, tapa na cara, muito soco, roda punk, faz parte. Quando foi o Carnívoro Fest? Eu me esqueci agora de mais ou menos quando é que foi. O Carnívoro Fest foi dezembro do ano passado, se não me falha a memória. Vocês já conseguem pensar em uma próxima edição, em alguma direção que vocês possam levar esse tipo de evento? Possam ter certeza aí, né, que vai ter outra edição do Carnívoro Fest. A ideia é manter uma edição anual, né, que é até o que faz sentido, o Carnívoro Fest 1, 2, 3, apesar de ser dificílimo, mas a gente corre atrás de patrocínio. A entrada foi gratuita, na verdade era um quilo de alimento não perecível, né, a gente teve essa vontade de fazer algo que era beneficente, e as próximas edições vão se manter assim, vai ser acessível ao grande público, com muitos patrocinadores, porque eu acredito que essas pessoas, elas também têm que ser mostradas, porque o metal, cara, não são só os músicos que estão no palco não, tem muita gente por trás, tem gente que acaba depositando ali sua fé e seu dinheiro pra gente conseguir fazer o que a gente quer. Então eu sempre falo e menciono essas pessoas. Esse ano vai rolar assim, um Carnívoro Fest 2. Só não vou aqui precisar uma data, porque eu vou acabar... Né? Não cria expectativas. Só diz, vai ter esse ano de 2019. Ah, sim. O Dude fez um aceno... que eu quase achei que ele tava dizendo, tipo, não gravou nada, tá, gente? Putz, na época eu tava batendo na mesa aqui. Não, ele só tava fazendo sinal de não bata na mesa, porra. Da próxima vez tu só escreve, tipo, bate no vidro, assim. Pode bater na mesa, tem que botar aqui uma plaquinha aqui. Exatamente. Mas trazendo músico aqui, cara, vai cair um batendo. Não, tipo, exatamente, erro cara. Com certeza vai acontecer. O foda é que eu também tenho tique, fico mexendo a perna, fico mexendo o braço aqui o tempo todo, e aí, tipo, aí eu fico o tempo todo. O Selfish brigava comigo, pô, toda vez por causa disso. Mas enfim, voltando pro fio da meada aqui do programa,
Vamos falar um pouco já que você tá indo pra essa direção, né? Falando um pouco mais da sua paixão pelo heavy metal. Me fala um pouquinho sobre de onde ela surgiu, desde quando. Você mencionou algo de sua infância, assim. Ah, claro. E por que você acha que vale a pena convença o ouvinte aqui a defender esse gênero? Antes de tudo, muita gente leva a música como um hobby, como uma paixão momentânea, sabe? Dependendo do seu astral, você vai ouvir determinada música, ouvir ali a rádio, pra se divertir em festas. Cara, mas comigo ela é algo diferente. E eu vou dizer o porquê, né? Primeira vez que eu tive contato com metal especificamente, antes eu ouvia rock nacional, por influência dos meus pais, rock nacional, MPB, então, mas eu me mantinha sempre nisso. Só que meu pai, ele é um dos caras mais ecléticos que eu conheço. Ele tem um acervo de discos imenso, gigantesco, é enorme, realmente. E lá tinha de tudo, cara. E quando uma criança vai olhando esses CDs, algumas coisas chamam mais atenção do que outras. E as capas de metal, convenhamos que elas são muito chamativas, né? E então eu comecei a olhar e, porra, cara, interessante esses CDs aqui. E comecei a meio que ouvir e tal. Qual foi o primeiro, assim, álbum que tu lembra de ter olhado, assim, A primeira, na verdade, Angels Cry, do Angra. Meu pai, ele veio com um CD e uma camiseta pra mim do Angra. Né? E aí então eu comecei ouvindo Angra. Dentro do metal, a primeira banda que eu tive uma paixão foi Angra, que é uma banda nacional, sensacional pra mim, uma das melhores que existe na face da terra, Angra. Só que pode ver que dessa banda, Angra, pro que eu toco hoje, tem um fosso, um abismo, entendeu? Um infernal entre. Sim. Até pra mim mesmo, que eu não sou tão inteirado no gênero, eu vejo uma diferença. Teve uma vez, eu lembro claramente, como se fosse ontem, eu peguei um CD do Sepultura, Roots. Que Roots foi o último CD da fase clássica do Sepultura, e eu coloquei pra ouvir. E aí, sabe como foi que eu tive o choque? Tem uma música, eu tava ouvindo vários CDs do Sepultura, né, que meu pai tem uma música que é Polícia. Polícia é uma música do Titãs. Sim. Um rock nacional lá, clássico, todo mundo conhece. E aí Sepultura faz um cover dessa música, Polícia, com uma pegada totalmente diferente. Foi aí então que eu tive um choque daquilo que eu já conhecia, Titãs, né, aquilo que eu conhecia, e um choque com o heavy metal pesado, agressivo, demoníaco. Você realmente sentiu o impacto da letra de Polícia ali com Sepultura cantando. E aí eu comecei a pensar, cara, isso é totalmente diferente. No início dá pra dizer que é um estranhamento, mas depois aquilo se aprofunda e se torna um amor. Hoje em dia eu não enxergo a minha vida sem o heavy metal. Eu ouço, cara, eu posso te garantir que desde esse dia que eu ouvi esse álbum do Sepultura até hoje, não houve um dia na minha vida que eu não tenha ouvido metal. Caramba. Sei que eu fico em coma e eu vou deixar de ouvir metal, mas... E eu falo, cara... Não, vai que no hospital também bota os fones de ouvido, assim, pra você, sei lá, no coma. Eu tenho um dilema, cara. Aí eu vou acordar. Se eu tiver em coma e botarem death metal no meu ouvido, eu acordo na hora. Cara, eu digo assim, os amores vêm e vão, os amigos também, os pais, os familiares, uma hora ou outra eles nos deixam, infelizmente. Mas, cara, a única coisa que tu leva pro pé da cova é o heavy metal, cara. Tô te falando. E você pode ver que o fã de heavy metal, ele é anômalo. Ele é atípico, ele não é uma figura igual os fãs de outros estilos musicais. Eu sempre vejo as pessoas falando, mas isso é só uma fase. Negativo. Não existe isso de é só uma fase quando a gente tá falando de heavy metal. O metaleiro, que ele é metaleiro de verdade, cara, ele vai levar isso pro resto da vida. É tanto que tem uns caras aí barrigudo com cabelo branco. Sim. Que fica em casa sozinho, batendo cabeça, ouvindo aí Cannibal Corpse, entendeu? Tomando uma cervejinha, sim. Porque é algo diferente, cara. Ele te incita, apesar de ser meio caótico e agressivo, ele te dá, assim, uma sensação de paz e de alegria, tá ligado? Heavy metal é isso aí. Eu vejo ele como... É diferente porque é uma espécie de manifesto, praticamente. É um grito que você, de certa forma, já tinha vontade de gritar. Você só achou os moldes pra fazer isso, entendeu? No gênero do heavy metal. Eu acho que música protesto, atualmente eu só vejo dois tipos de música protesto, na minha opinião. Que são músicas das ruas. Que apesar de ter muito garoto de condomínio fazendo aí, vamos ignorar, vamos falar do que é original. É o heavy metal, que surgiu nos anos 80. Começa a molecada revoltada, realmente é revoltada com os pais, com as instituições, né? Principalmente religiosas. Então, o heavy metal surgiu como um grito de agonia. Uma juventude que queria não só curtir, mas também queria, assim, através da música, mostrar que estava insatisfeita com o mundo. E atualmente eu acho que quem faz isso é o rap, o hip hop, que tá em ascensão. O hip hop não é algo novo, assim como o metal não é. Mas eu acho que ele nunca esteve tão alto, né, no Brasil, por exemplo, como tá hoje. E além do metal, eu curto muito o rap por isso. Porque eu vejo ali essa mesma chama do heavy metal dos anos 80. Vão querer me crucificar por isso, mas é pura verdade, cara. Tu falou isso, até me lembrei agora do novo álbum do Djonga, inclusive. Djonga, cara. Dele falando ele falando que a situação do Brasil é igual um filme dirigido por Jordan Peele. Nessa frase que ele falou, eu pirei. Eu falei, puta que pariu. Real demais. Então, portanto, assim, não dá pra comparar, né, porque são
escolas musicais totalmente diferentes, mas eu acho que o que elas têm em comum é a insatisfação, a rebeldia que a gente tenta manter na nossa letra. Eu sou um cara que não nasci no gueto, sou um cara branco que estudou em escola particular, tive a chance de cursar Direito na Universidade Federal, mas isso não quer dizer que eu não esteja satisfeito com algumas coisas. Eu não tenho a mesma voz dessas pessoas, das minorias, mas eu acredito que, por eu ser uma pessoa, nós todos aqui dentro dessa sala somos privilegiados, convenhamos. Em algum aspecto nós somos privilegiados. E nós temos que entender que temos privilégios. Então, eu olhei pra mim mesmo um dia e falei, cara, olha só tudo que eu tenho na minha vida. Pô, tem gente que não tem isso. Então, de que forma eu posso expor a minha satisfação por essas pessoas, entendeu? Sim, não é por mim mesmo, porque a minha vida é de boa, cara, mas tem gente aí que não é, entendeu? Então, eu vi uma forma de fazer isso através da música, cara. E o heavy metal era a escolha, era o ponto pra fazer isso. O foda é que tu falou isso, cara, isso me fez até lembrar porque que eu gosto de jornalismo, de verdade. Cara, exatamente. Sim, porque a parada... Exatamente, a parada do jornalismo é justamente essa, sabe? Existe muito esse negócio de jornalista querer ser estrela, né? Querer ser o protagonista. Mas eu digo assim, gente, jornalista não é estrela de nada. O jornalista é um porta-voz. Ele não tá falando por ele tá falando por uma situação, ele tá falando por alguém, entendeu? Nunca se trata do jornalista, se trata do que ele tá transmitindo, da mensagem que alguém quer transmitir, que uma situação transmite. O jornalismo e a música têm o mesmo intuito, ao meu ver, que, como você falou aí, é levar a informação. Porque um dia o jornalismo não existiu sempre, né? Então, assim, o povo não tinha acesso à informação. O jornalismo vem como uma revolução. E a música também, cara. A música já foi... eu odeio a palavra erudito. Erudito é uma palavra idiota, banal. Você não gosta da palavra erudita? Porque a música ela pode ser clássica, mas erudita? Por que ela é erudita? Porque a erudição... O que significa a palavra erudição, né? É algo de alto nível, então, que as massas não têm acesso, cara. Então, tanto o jornalismo quanto a música não podem ser eruditos, entendeu? Certinho, então, movimentando aqui adiante a nossa entrevista, eu gostaria de comentar um pouco sobre as duas músicas em questão. Primeiramente, vamos para Panorama de Aço, que eu ouvi em 2017, a Isa me apresentou vocês com este single e eu me lembro que eu gostei muito da letra da música, especialmente porque ela tem muita essa coisa de espetacularização midiática. Eu vi isso na letra e pra mim foi muito fácil me identificar, né? Quando você fala que eu não me lembro direito agora de cabeça, mas o público gosta quando a mãe chora. É alguma coisa nesse sentido. A mídia só ganha quando a mãe chora. A mídia só ganha quando a mãe chora. Eu tinha ouvido o público. Cara, legal que você guardou na mente. Quer dizer que a mensagem, assim, impactou. Essa frase especial me impactou bastante nessa música, cara. E realmente, tipo, eu penso, eu não vejo as pessoas comentarem tanto, né? O quanto a mídia gosta realmente de sangue. De reforçar. A gente liga a televisão, a gente vê os programas aí policiais que passam de tarde, que meio que tem uma veia cômica, mas ao mesmo tempo é sangrento, tipo, pra atrair o máximo de audiência possível. Isso é espetacularização, né, de acontecimentos trágicos. Eu não lembro bem de quem é essa citação, mas tem alguém que fala que se você espremer o Jornal da Manhã, vai escorrer sangue, né, cara? Então, tipo, eu não tô generalizando quando eu falo da mídia aí, tá? Até porque a mídia, por exemplo, de oposição, ela é necessária demais. Mas, nesse caso aí, eu tô falando da grande mídia em geral, que vê na tragédia uma forma de monetização, tá ligado? Então a música tem esse intuito de criticar isso. E na época era algo que me incomodava demais. Até porque a gente estava numa discussão, né, no meio judiciário no meio legislativo no caso, sobre a aprovação de uma lei que impedia as pessoas de filmar e veicular imagens de tragédia, de acidentes, esse tipo de coisa, né? Sim, sem prestar ajuda, né? Cara, o carro bate e o cara vai lá, corre com o iPhone dele pra filmar em vez de ajudar, né? Tá banalizando ali algo seríssimo, que é uma vida em perigo. Então a música tem esse sentido. Nessa época, era isso que me incomodava. E eu gosto de escrever sobre o que me incomoda. É por isso que as músicas, você falou aí, né, de Culto Pagão e Panorama de Aço, tem temáticas totalmente diferentes, porque são coisas que me incomodam. Inclusive tá aí, a gente tava conversando antes de começar a gravar, né? Você mencionou que você não tinha gostado da qualidade final da música. Não é isso, assim, ela foi necessária naquela época, a gente lançou ela mudou muita coisa pra gente, mas hoje em dia, eu posso até falar logo que a gente tá pra lançar o nosso debut álbum, tá com uma qualidade muito superior a esse single aí de Panorama de Aço. Na época ele foi necessário lançá-lo, ele teve uma boa visibilidade assim na mídia, até pessoas como você conseguiram, né, ter acesso à nossa música e sentir o impacto da nossa mensagem, mas eu acho que a gente pode fazer algo melhor. Porque
música é um crescimento, né? Que tem que estar sempre disposto a evoluir. Não, claro, sempre dá pra evoluir. Então acho que evidente. em questão de qualidade, o nosso próximo disco ele vai estar muito melhor. Entendi, certinho. É culto pagão. Agora pulando pro culto pagão, assim. Culto pagão que me remeteu muito uma coisa meio Estado Islâmico, tá ligado? Tipo, de você... Porque eu vejo muito no Estado Islâmico, tipo, eles quando liberam esses vídeos em que eles conquistam áreas com monumentos históricos. São iconoclastas. Exatamente, de antigos deuses. Aí eles falam morte aos antigos deuses e aparece vídeo deles quebrando tudo. Sabe o que é interessante? Que talvez assim, o último grupo que tenha chamado a atenção por causa de iconoclastia seja o Estado Islâmico. Mas os maiores iconoclastas da história da humanidade é a Igreja Apostólica Romana. Pode ter certeza disso. É algo muito polêmico, mas é verdade, convenhamos, os próprios católicos assim têm que concordar com isso. Pode tacar polêmica, o espaço tá pra isso. Quantas culturas e religiões foram devastadas por causa de um único Deus, né? E essa música, Culto Pagão, fala disso, né? Apesar de eu ser ateu, essa música ela não fala de ateísmo e nem de satanismo, né? Porque as pessoas ouvem, culto pagão, não, já tem a ver com demônio. Tá vendo? Isso é preconceito. Eu não interpretei dessa forma, assim. Mas o pessoal vê assim, né? Nosso videoclipe dessa música retrata um culto pagão de sangue. Tipo, o cara utilizando o próprio sangue para invocação de uma deusa e tal. Inclusive a deusa aí é uma deusa grega, né? Não tem nada a ver com satanismo. Mas aí a questão é, por que a gente aborda isso? Cara, tudo tem a ver com a liberdade de expressão religiosa. Porque eu acho que no Brasil, os outros cultos religiosos que não os cristãos são muito suprimidos, principalmente os africanos. Na música eu falo especificamente de cultos pagãos, né? Remetendo aos europeus que foram devastados, foram apagados da face da terra, né? Toda aquela cultura que hoje a gente tem em ficção científica, em fantasia, em RPGs, como os druidas, cara, tudo isso tem um passado real, né? Que é o paganismo. Existem movimentos que estão retornando, trazendo de volta o neopaganismo na Europa, e eu acho isso extremamente interessante. E como no Brasil é preciso a gente suscitar também religiões que não as cristãs, sabe, cara? Tipo assim, a maioria dos brasileiros são católicos ou protestantes, mas existe ali um percentual, que também não é tão pequeno assim, de pagãos, entre aspas, porque, né, tem várias outras vertentes religiosas que precisam ser respeitadas. Então, na verdade, essa música fala disso, cara. É de respeito ao paganismo. Né? Eu vou usar essa palavra porque é a mais utilizada, mas é isso aí. Olha aí. Respeito à religião alheia, né? Cara. Só que assim, respeito à religião alheia cutucando uma religião específica. Não tô desrespeitando eles, porque senão eu estaria tornando meu discurso hipócrita, né? Mas deu pra entender, eu acho, né? Sim, sentido. Deu pra compreender, sim. Eu posso falar por mim, não sei quanto a você ouvinte. Se você não tiver entendido, pode... Pode me chamar lá no Facebook, Flávio Augusto Dourado. Que aí não pra brigar, não. É pra gente discutir calmamente. Não, exatamente. Você pode marcar uma discussão calma, pode marcar um fight também, se a pessoa quiser, tipo... Cara, mas aí a pessoa tem que estar ciente que, se tratando de fight, eu não sou um cara meio franzino, eu vou ter que chamar minha banda inteira, aí ele vai apanhar de 5 músicas, né? Olha aí, então se você tiver com um grupo de pessoas aí, quiser entrar pro fight, chama a Banda Carnívoro. Dourado, chama lá. Chama lá, cara. Chama pra cobrar. Tem que cobrar no soco, né? Na bondade e na maldade. Isso aí. Já que a gente está aqui na reta final, né, do programa, vamos falar um pouco da perspectiva de futuro para a banda. Você tinha mencionado mais cedo a questão do debut que vocês estão preparando. Cara, o nosso debut álbum, ele é intitulado também Culto Pagão, o mesmo nome da nossa música, porque ela é a faixa central do nosso álbum. Ele foi gravado, né? Nós já finalizamos a gravação de todas as faixas, são 12 faixas, no estúdio House of Insanity. O que é o House of Insanity? É um estúdio do Luiz Távora, que é nosso guitarrista, e ele também é nosso produtor. Então a gente gravou tudo lá, desde bateria, baixo, vocal, guitarra, tudo lá, na casa dele, ou seja, um home studio. Então aumenta aquela ideia de que a gente tá fazendo música independente, de todas as formas possíveis. Independente-zaço, exatamente, cara. A gente não foi nem nenhum outro estúdio profissional assim pra gravar, foi tudo lá na lata mesmo, na casa do cara. Vocês vão lançar SoundCloud, YouTube... Pois é, vamos lá. Um dia, quem sabe, Spotify, porque eu não encontrei vocês no Spotify. Não tem ainda, cara. Porque assim, eu tava aguardando a gente lançar nosso álbum inteiro para fazer uma distribuição digital.
Porque a distribuição digital de plataformas como Spotify, Deezer, iTunes, é necessário uma empresa, né, que faça essa ponte. Sim. Existem várias empresas, One RPM, Babies, tem um monte aí. Então, a gente vai terminar nosso disco, vai lançar nas plataformas digitais e posteriormente, por questões realmente financeiras, a gente vai fazer um lançamento físico. Mas hoje em dia o que é interessante é o lançamento digital, é o que é necessário. Eu quero esse álbum físico, inclusive. A gente quer fazer um projeto gráfico bacana pra lançar, entendeu? Olha aí. Então é isso aí, cara. O nosso plano, a gente já foi tudo gravado. A gente vai terminando de masterizar as faixas. Depois da masterização, a gente vai fazer a distribuição digital. E em um futuro próximo, um futuro breve, né? Uns meses aí, a gente vai fazer um lançamento físico. E esse álbum, ele é um marco na nossa carreira, porque pra todo músico né, cara? O primeiro álbum, ele é o que diz tudo. E eu tenho certeza que vocês devem ter muita coisa pra dizer, já de primeira, assim. Vai ser um álbum contundente. Essas músicas são não pesadas, não só no sentido musical, mas as letras também são pesadíssimas, sabe? Ótimo. Toda essa mensagem que a gente quer carregar. Ótimo, se for no nível do Panorama de Aço, pra mim já vai estar. Daí pra baixo, cara. Eu posso dizer que tem umas mais pesadas que acho que assim, a maior parte das pessoas vai torcer a boca, assim, vai torcer, sabe? Tipo, não gostei muito disso aí não. São letras realmente pesadas, cara. São... Olha aí. Obscuro, que obscuro bom. da alma. Fiquei até hypado agora, de verdade. Cara, posso dizer, te garantir. Quando lançar, vou trazer na sua mão aqui um CD pra você, cara. Opa, eu quero muito, sério, de verdade. Então, eu acredito que... só mais um... Te interromper aqui. Claro. Carnívoro vai abrir para os Irmãos Cavalera, que são os fundadores do Sepultura lá em Manaus, através da Black Rivers Produções, no Estúdio 5. Então a gente vai, cara, lá, a gente nem tá acreditando ainda, mas a gente teve a chance, né, de entrar e abrir pros caras, que são, eu posso dizer aqui, cara, são uma das maiores lendas do metal, lendas vivas do metal da história da humanidade, cara. E a gente vai ter a chance de ir para Manaus e abrir. Então, inclusive, vou aqui anunciar que a gente também vai estar vendendo os ingressos do evento, e quem quiser, daqui de Boa Vista, quiser se locomover até Manaus para assistir os Irmãos Cavaleiros em primeira mão, assim, pode vir contatar a banda Carnívoro, que a gente vai dar um ingresso para você aí. Quer dizer, por um valorzinho básico, a gente conversa. Procura vocês pelo Instagram mesmo, Facebook. Olha, a gente tem o Facebook, Banda Carnívoro, Instagram, @Banda Carnívoro. A gente também tá no Bandcamp, né? E também no SoundCloud. Então só pesquisar por nós lá que você vai encontrar a Banda Carnívoro. Sim. É quando mais ou menos o evento, né? Pra quem estiver ouvindo o programa. Dia 14/6, no Estúdio 5, em Manaus. Irmãos Cavalera, eles vão estar tocando os maiores clássicos do disco Arise e Beneath the Remains, que são clássicos do Sepultura, entendeu? Certinho, então. Eu acredito que vai estar publicado o programa, ainda há tempo de você, metaleiro que estiver ouvindo, poder correr atrás aí do seu ingresso, entrar em contato aí com a Banda Carnívoro. Olha aí, você pode entrar em contato com eles pra ver o ingresso, pra ter uma discussão legal, pra ir pro fight. Eles são muito abertos, cara. Eles estão... Pode chamar, cara, pra conversa, pra porrada, pra qualquer coisa. Então, é isso. Acredito que o programa vai ficando por aqui. Eu gostaria de perguntar para o Flávio se tem mais alguma coisa que ele queira acrescentar, né? Alguma mensagem que ele gostaria de passar, gritar, Lula livre, Bolsonaro mito, alguma coisa assim. Esse aí não, Bolsonaro mito não, mas eu tenho uma mensagem sim. Cara, ouçam música com farinha, porque assim como a música que a gente produz é um projeto independente aqui pelo Pedro e também uma galera que apoia ele aqui na Universidade Federal de Roraima, então é extremamente importante dar apoio pra isso. E eu sou muito fã de podcast, entendeu? Tipo, eu não vou saber citar o nome de algum aqui agora, porque eu ouço, tô lavando louça, eu boto no Deezer algum podcast lá. É algo muito legal, é uma parte da mídia extremamente alternativa ainda, sabe? E que não é divulgada ainda. E, cara, alguém como você, né, um jovem jornalista, fazer isso em Boa Vista, no meio do estado de Roraima aqui, cara, muito legal. No meio do lavrado, nesse calor Parabéns, que eu tô assistindo. Muito obrigado, cara, de verdade. Com essas palavras muito carinhosas, as mais carinhosas que eu já ouvi o Flávio, que eu já ouvi o Flávio dizer na vida. Não vai ter isso na banda, tá? É só aqui. Que a gente finaliza mais essa edição do programa Música com Farinha. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Aproveita e dá uma conferida nos outros programas também. O programa da Jam Rock, a gente também falou de uns assuntos aí meio espinhosos, né? Jam Rock e Marambaia já vieram, são bandas sensacionais aqui também. Sim, sim. E outras mais, além da própria Carnívoro, outros mais também virão aí, se tudo der certo. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.